Bom, Jesus vai seguir depois das bem-aventuranças, falando agora, trabalhando a questão da lei. Ele começa uma série de ensinamentos, comparando algumas coisas com como as pessoas estavam praticando a lei de Moisés. Alguns, por causa disso, vão se incomodar achando que Jesus ele era contra a lei do Antigo Testamento. Então, várias vezes ele vai falar, isso é acusado de quebrar ou de violar a lei do sábado. Mas esse texto mostra muito bem que não tem nada disso. Jesus, apesar dele dizer assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo a vocês. Alguns vão tentar sustentar que Jesus estava tentando dizer, olha, a lei, esqueçam a lei do Antigo Testamento. Mas é o contrário. Jesus está reforçando a lei do Antigo Testamento. Por isso que lá em Mateus 5,17 em diante, ele vai dizer assim, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Nem uma letrinha, nem um pingo no i, nem um tiozinho vai sair da lei antes que ela se cumpra toda. Então, a expectativa dele era de uma vida de mais justiça ainda, mas é uma vida de justiça de dentro para fora e não apenas exteriormente, como os fariseus estavam acostumados a dizer. Como os fariseus estavam vivendo. Eles viviam uma capa de justiça, mas Jesus estava ensinando que a justiça tinha que vir de dentro para fora e era muito mais intensa do que eles poderiam imaginar. Por isso, ele vai dizer ao final, a justiça daquelas pessoas que vivem o reino de Deus deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Porque mais do que se preocupar com as ações externas, a gente tem que se preocupar com a motivação do coração. Não adianta nada eu não adulterar, mas dentro da minha mente eu alimento pensamentos de adultério o tempo todo. Ele diz, olha, você só não está fazendo, mas dentro do seu coração você já fez tudo que não poderia ter sido feito. Então, é isso que ele vai trabalhar, é isso que nós vamos ver também em um dos exemplos aqui que tem a ver com a ira, com o assassinato. Bom, Jesus vai trabalhar vários desses blocos, dizendo assim, olha, vocês ouviram e foi dito aos antigos, eu porém digo a vocês. Ele vai falar sobre adultério, sobre amor ao próximo, sobre divórcio. Eu queria passar aqui como um dos exemplos desses, só para a gente fechar o nosso estudo de hoje, a questão da ira, como é que Jesus tratou isso e como é importante a gente ler esses blocos com muita atenção, porque são muito ricos. Diz o texto assim de Mateus 5, 21 a 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bom, quando a gente começa a olhar esse texto com mais calma e começa a destrinchar um pouquinho, a gente vai entendendo ele um pouquinho melhor. Ele diz assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso é lei, 10 mandamentos, não tem discussão. Só que Jesus não está olhando só para o exterior. Ele diz assim, eu porém vos digo, olha, não é só enfiar a faca no peito da pessoa. Tem um nível de assassinato que ele muitas vezes existe dentro do nosso coração, que a gente deixa ele habitar no nosso coração, mas a gente acha que está tudo legal porque a gente não enfiou a faca no peito da pessoa. E ele faz uma escadinha, ele diz assim, olha, quem se irá sem motivo contra alguém? Por que ele está dizendo isso? Olha, se a pessoa fez um mal, você ter um sentimento de ira, porque a pessoa fez um mal contra você, até aí a questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Ele não pode alojar-se dentro do seu coração. O problema é que muitas vezes a gente deixa esse sentimento acontecer sem motivo. Porque a gente não quer saber por que a pessoa fez aquilo. Ela não quer saber o motivo, se foi engano, se você está enganado. Você quer que essa pessoa morra. E você mata essa pessoa dentro do seu coração. Quem proferir um insulto, e essa palavra insulto é uma palavra que lá no original ela era usada, na época de Jesus, no aramaico, a palavra chama raka. É um termo que assim, serve para nada. Você não serve para nada. Você falar isso para outra pessoa já é um outro nível também. Você proferir isso, você dizer que essa pessoa não serve para nada. Ou quem chamar o outro de tolo, de bobo, é mais ou menos essa mesma ideia do não serve para nada. Essas pessoas estão sujeitas ao fogo do inferno. Por quê? Quando você olha para uma pessoa, você fala assim, essa pessoa não serve para nada, você está considerando que essa pessoa não tem valor nenhum. Se essa pessoa não tem valor nenhum, ela pode ser eliminada.
Não tem problema. Os grandes assassinatos começam aí. Foi isso que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Ele considerou que os judeus não serviam para nada, que os ciganos não serviam para nada, que os homossexuais não serviam para nada. Pode matar todo mundo. Tudo começa com uma classificação. Ah, que é isso? Mas você está me chamando de Hitler? Tudo começa com um pequeno sentimento dentro do coração. Essa pessoa não serve para nada. Então, matá-la não tem problema, porque a gente mata o que não serve para nada, a gente descarta o que não serve para nada. Esse tipo de sentimento, segundo Jesus, está sujeito ao fogo do inferno. Mas ele vai mais além, ele fala assim, olha, se você vai levar sua oferta lá diante do altar e percebe que uma pessoa tem alguma coisa contra você, não é que você tem uma coisa contra outra pessoa, não. Outra pessoa tem contra você. O que ele está querendo dizer? Olha, a restauração do relacionamento, ele está falando de um irmão que tem uma pessoa contra você, tem alguma demanda contra você. Se você tem consciência disso, é sua responsabilidade restaurar o relacionamento. Não é só da outra pessoa. Se você sabe disso, você não pode levar essa oferta, ou seja, você não pode achar que a sua vida espiritual está tudo ok. Não está. Se você tem consciência, é sua responsabilidade ir lá e se restaurar a sua vida com essa pessoa. Mas mais ainda, ele fala não só do irmão, ele fala do adversário. Se você sabe que o seu adversário tem alguma coisa contra você, você resolva isso quanto antes, para que ele não leve essa demanda para o juiz e você se veja em maus lençóis. Ou seja, a atitude de pacificador, ela não é só para com o irmão. A atitude de pacificador é para com até os adversários. Sabe por quê? Porque nós não somos iguais às outras pessoas. Nós somos do reino de Deus. E quem é do reino de Deus vive de uma forma diferente. Então, se você tem alguma coisa contra um irmão, contra um adversário, se você chama outra pessoa do mínimo, do menor dos xingamentos que existem na nossa sociedade, você está sujeito a julgamento. E é o que ele diz no final: vai ser cobrado até o último centavo, porque nós não agimos com misericórdia quando deveríamos ter agido com misericórdia. E se nós não agimos com misericórdia, misericórdia não nos será dada. E isso aí é muito sério, é isso que Jesus está querendo nos ensinar. E hoje? Como é que seria isso hoje? Vou te dar um exemplo. Eutanásia e aborto. Qual que é a ideia da eutanásia e do aborto? Olha, o aborto. Essa criança não é uma criança, é só uma multiplicação de células. Ela não é uma pessoa. Se ela não é uma pessoa, ela não serve para nada. Eu posso tirar, eu posso abortar. Tá vendo como é que o raciocínio é esse? Essa pessoa, ela está vegetando, ela não é mais uma pessoa, ela é um vegetal em cima de uma cama. Então nós podemos praticar a eutanásia nela, porque ela não serve mais para viver, ela não é mais uma pessoa. E aí nós podemos arrancar essa pessoa. É aí que entra o assassinato na nossa cultura hoje, através do aborto e através da eutanásia, chamando o feto e chamando a pessoa que está em cima de uma cama de não pessoas, e aí elas podem ser eliminadas. É isso que Deus está chamando a nossa atenção através disso. Então, fique ligado, isso é só um, depois você pode ler os outros aí com essa mesma calma e destrinchar isso. Bom, fechamos esse início aí do Sermão do Monte, especialmente bem-aventuranças e o exemplo aí do que Jesus trabalhou sobre a lei, mas na próxima aula nós vamos continuar o Sermão do Monte, temos mais uma aula sobre ele, para a gente olhar mais alguns textos e eu quero te desafiar a ler Mateus 5, 6 e 7 com calma, detidamente essa semana.